Jesus. Então, meus amigos, hoje Jesus ele quer salvar a tua vida. Não importa o que você tem feito, não importa como está a sua vida hoje, não importa a tua situação que está hoje, mas eu quero que você entenda que ele conhece você, ele se importa com você, ele sabe dos seus problemas, mas se você descer até ele, se você se render até ele, ele pode mudar a tua vida. Graça e paz, meus queridos, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui novamente para trazer uma palavra de fé para o teu coração. E hoje eu quero contar a história de Zaqueu e como Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Significa que Jesus ele pode mudar a tua vida. O texto que nós vamos ler está em Lucas capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 2, que diz assim: Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, ele subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Amém? Esse texto conta a história de um homem chamado Zaqueu, que teve a tua vida totalmente transformada, mudada por Jesus. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a vida dele, porque Zaqueu, ele era maioral dos publicanos, era alguém importante no meio dos publicanos. Ele era um coletor de impostos, cobrador de impostos, mas a sua reputação era péssima, porque ele cobrava abusos, extorsão, ele cometia extorsão, ele era odiado pelos judeus porque ele trabalhava para os romanos, ou seja, ele coletava impostos dos judeus, cobrava abusos para passar para os romanos. Então ele era alguém que ninguém gostava dele. Os judeus odiavam dele, mas um dia ele ouviu que Jesus iria passar por ali. Ele ouviu a história de Jesus, ouviu o que Jesus estava fazendo. Possivelmente ele ouviu o que Jesus fez a respeito de Bartimeu, um cego, e como ele curou a vida desse cego. Então ele quis conhecer Jesus e ele viu que Jesus iria passar por ali. Então foi ao encontro de Jesus, mas não podia, ele não conseguia ver porque ele era de pequena estatura. Então ele correu adiante, subiu num sicômoro, numa árvore, e ficou lá esperando até que Jesus pudesse passar por ali, e foi aí que a tua história foi mudada. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Como que Jesus pode mudar a nossa vida? Como ele pode mudar a tua vida? E eu quero contar isso como ele fez através da história de Zaqueu. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer para você que Jesus conhece você, ele conhece a tua vida. A Bíblia diz que quando Jesus passou, ele olhou para cima e disse o nome de Zaqueu, ele disse Zaqueu, ele chamou pelo nome. Mas Jesus, Zaqueu não conhecia, nunca tinha tido um encontro com Jesus, ele nunca se apresentou para Jesus, era a primeira vez. Mas a Bíblia diz em Provérbios 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Quer dizer que Jesus conhece você, ele conhece a tua história, ele sabe quem você é, ele sabe até o que você faz, mas por causa disso, ele conhece você, então ele quer ter encontro com você. Na verdade, quando Jesus olhou para Zaqueu, ele olhou para ele e disse Zaqueu, ele chamou pelo nome, como ele chama você pelo nome. Você que está nos ouvindo, nesse momento, ele te chama pelo teu nome, porque ele conhece você. Em segundo lugar, ele se importa com você. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu, quando ele chamou pelo nome, ele disse Zaqueu, desce depressa. Foi essa palavra que ele disse para ele. Mas como Jesus, se ele conhecia quem era Zaqueu, porque ele pediu para descer? Porque ele se importa com você, porque ele quer ouvir você, ele quer te livrar dos seus problemas, ele quer mudar a tua história, ele quer transformar a tua vida, porque ele se importa com você. Ele não olhou para aquilo que Zaqueu era, mas ele olhou para aquilo que Zaqueu poderia se tornar. Jesus podia mudar, e ele queria mudar a vida de Zaqueu. A Bíblia diz que descer
O fato de descer significa se humilhar, ou seja, descer da posição de orgulho, de soberba, reconhecer quem nós somos e reconhecer nossos erros. Então Zaqueu precisou descer de onde ele estava para poder ter encontro com Jesus. E em terceiro e último lugar, a Bíblia diz e nos ensina que Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Significa que Deus quer salvar você. Ele conhece você, ele se importa com você e ele quer salvar você. A Bíblia diz que ele queria ficar na casa de Zaqueu, ou seja, ele queria estar lá, queria sentar com ele, queria conversar com ele. As pessoas até interrogaram Jesus depois no contexto disso, como que ele senta no meio dos pecadores, come com os pecadores, mas a Bíblia diz que quando Jesus foi na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu tomou a decisão de mudar a tua vida, de restituir tudo que ele havia roubado, tudo aquilo que tinha tirado, devolver tudo, dar aos pobres e decidiu seguir a Jesus. Então, meus amigos, hoje Jesus ele quer salvar a tua vida. Não importa o que você tem feito, não importa como está a sua vida hoje, não importa a tua situação que está hoje, mas eu quero que você entenda que ele conhece você, ele se importa com você, ele sabe dos seus problemas, mas se você descer até ele, se você se render até ele, ele pode mudar a tua vida. Então faça como Zaqueu, toma uma decisão, toma encontro com Jesus e deixa ele mudar, transformar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Amém.